Isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai começar o assunto do curso propriamente dito. A gente vai começar a falar de renormalização hoje. Até agora, a gente aprendeu a relacionar quantidades observáveis, né? Quer dizer, não diretamente as quantidades observáveis, mas um objeto a partir do qual nós podemos calcular os observáveis. Esse objeto é a matriz S. Nós relacionamos isso, pelo menos eu mostrei como, eu contei como fazer isso, não argumentei, não fiz nenhuma demonstração, nada. A gente consegue fazer isso a partir do cálculo de funções de Green e a gente aprendeu a calcular funções de Green por um método diagramático, uma expansão diagramática, por uma expansão perturbativa em termos de diagrama de Feynman. E esses diagramas, eles facilitam bastante o trabalho de estabelecer quais os termos que aparecem numa expansão perturbativa, mas no final das contas a gente precisa voltar para a matemática e pegar um dado diagrama e colocar isso de volta em termos de uma expressão matemática. A gente já viu como fazer isso em termos de regras de Feynman e precisa calcular algumas coisas. A gente viu umas 2 aulas atrás, se não me engano, a gente pegou um diagrama e vimos que esse diagrama dependia de uma expressão que envolvia propagadores e vértices e envolvia integrais associadas com aquelas linhas internas, com as linhas de loops, integrais sobre propagadores com momentos independentes. Agora a gente precisa pegar e calcular isso de fato, ok? E é aí que surge o problema. Um problema que já foi anunciado na primeira aula, que está ligado com o fato de a gente estar trabalhando com distribuições no mesmo ponto. Isso dá um problema quando a gente coloca em pontos iguais ou em termos de variáveis do espaço de Fourier, dá um problema de divergência ultravioleta. A gente calcula aquela integral que tem um resultado infinito, ok? E a gente precisa remover isso de alguma forma. A gente precisa de algum procedimento sistemático para remover essas quantidades infinitas. Caso ao contrário, a gente não está conseguindo prever nada, porque a gente faz uma conta, o resultado é infinito, a gente não vai comparar com nada infinito na natureza. O objetivo é calcular alguma coisa física infinita, que o resultado faça sentido. E esse procedimento é o procedimento de renormalização, que a gente vai, a partir de agora, concentrar em ver como a gente faz isso. E vamos começar então a explorar um pouco o problema, né? Vamos considerar, por exemplo, vamos trabalhar, hoje acho que a gente vai ficar a aula inteira restrita ao modelo lambda Φ4. Essa discussão pode ser estendida para outras teorias, para outros modelos, mas a gente vai, a título de, com o objetivo de ter um contato direto, um modelo palpável para a gente fazer as contas, a gente vai considerar o modelo lambda Φ4. Vamos analisar um pouquinho esses 2 gráficos do modelo lambda Φ4. Esse gráfico e aquele gráfico que o Felipe chamou de gráfico bombom. Ok? A gente já viu como a partir desses gráficos, atribuindo momento, a gente pode atribuir um momento P1 a essa perna externa, por conservação de momento, a outra perna, o outro propagador, leva o mesmo roda, momento P1 também, e algum momento a ser integrado aqui que eu vou chamar de K. Ok? Para esse gráfico aqui a gente tem um certo momento P1 entrando, um certo momento P2 entrando, P1 linha e P2 linha, de tal forma que P1 mais P2 é igual a P1 linha mais P2 linha. Eu vou chamar esse P1 mais P2 linha. Eu vou chamar isso daqui simplesmente de P. Ok? Nessa linha aqui eu vou ter algum momento a ser integrado, eu vou chamar de K. E nessa outra aqui, por conservação de momento, P menos K. A gente já viu como escrever isso daqui em termos de objetos matemáticos, né? Deixa eu acertar isso aqui para quem estiver assistindo um vídeo, por exemplo. P1 mais P2 igual a P1
gente já viu como calcular esses objetos, como expressar isso em termos de algum objeto matemático. E se vocês se lembrarem das 2 aulas atrás, nós tínhamos uma integral em cada uma dessas linhas, cujo momento é independente, né? No caso desse gráfico, a gente tinha uma estrutura do tipo um propagador envolvendo momento P1, um outro propagador também envolvendo momento P1, e uma integral que carrega um fator de vértice menos i lambda sobre 4 fatorial, e integral sobre o propagador com momento k. E uma expressão análoga para esse cara aqui, um propagador associado a cada linha externa, e uma integral envolvendo esses 2 propagadores, mas a integral é somente sobre o momento independente, já que esse momento aqui, P, está fixado pelos momentos externos, né? Então, como eu mencionei, a gente, do ponto de vista do objeto estar bem definido do ponto de vista matemático, como a gente quer calcular as coisas direto no espaço de Fourier, as linhas externas não são importantes, né? não vão dar nenhum problema para a gente. Está lá um resultado que é 1 sobre P2 mais M mais IE, mais M2 mais IE, e é isso mesmo, a gente não tem que integrar, não tem nenhum problema com relação a isso. O nosso problema vai ser com relação a essas linhas internas, essas linhas de loops. Então a gente pode, ao invés de considerar o gráfico completo, a gente pode considerar o mesmo gráfico, só que amputando as pernas externas. A gente já viu como fazer isso, né? Então, vamos considerar esse mesmo gráfico aqui, com pernas externas amputadas. Então, a gente só precisa levar em conta esse propagador associado com a linha interna. Em termos matemáticos, esse objeto é algo do tipo, tem um fator menos i lambda sobre 4 fatorial, associado com esse vértice, ok? Sempre tendo em mente aqui o modelo lambda F4, onde a interação é dada por um termo do tipo lambda sobre 4 fatorial φ a quarta, uma integral sobre esse 4 momento que aparece na linha interna, nesse loop, um fator i, k menos m mais i. Tá ok? E aquele outro gráfico vai ter uma expressão da seguinte forma. Amputando também as pernas externas, que não vão causar nenhum problema para a gente. Um certo momento K nessa direção e um P menos K nessa direção. Então a gente tem uma expressão matemática correspondente a esse gráfico. Vou ter 2 fatores de vértice, então o menos i lambda sobre 4 fatorial ele vem ao quadrado, uma integral sobre, aqui tem um fator 2π a quarta, né? Uma integral em dk4 2π a quarta, lembra que é uma integral só que só tem um momento independente, e um propagador para cada uma dessas linhas. Então um propagador da forma I sobre K2 menos N2 mais I epsilon, e um propagador do tipo I sobre K2 sobre P menos K ao quadrado menos N2 mais I epsilon. Ok? Algum problema com isso daqui? Já está bem claro como fazer esse dicionário entre o gráfico e a expressão matemática correspondente, né? Então, para calcular o gráfico de fato, a gente precisa calcular essa integral e essa integral. Isso daqui é um fator numérico, pode ser dependendo da equação do acoplamento. A gente precisa calcular isso e isso. E é aqui que vai dar problema. Em cada uma dessas integrais, a gente vai ver que vai ter uma divergência associada com o regime ultravioleta, o regime que K vai para o infinito. Então vamos chamar essa integral aqui. Essa daqui eu vou chamar a integral I1 d4k. Deixa eu deixar os fatores numéricos de fora.
Vou tirar o I também nessa história aqui. K menos N2 mais IY. E uma integral I2 que vai depender desse momento externo, da soma dos momentos externos, né? Eu vou chamar que vai ser igual a D4 K1 sobre K2 menos N2 mais IY que multiplica P menos K ao quadrado menos N2 mais IY. Ok? Eu não vou, por enquanto, eu não vou calcular esses integrais de fato. A gente vai fazer isso nas próximas aulas. Vai calcular isso daí explicitamente, levando em conta a parametrização de Feynman, vendo uma série de truques que tem por trás dessas integrações. A gente vai calcular alguns exemplos. Eu não vou ficar calculando todas as integrais aqui, porque hoje em dia tem software que faz isso, matemática que faz isso. De repente eu até preparo uma aula para discutir um pacote de matemática que faz isso. Eu consegui aprender até lá, mexer nesse pacote, muito mexer. Pelo menos não para esses fins. Então vamos analisar o comportamento dessa integral no regime ultravioleta, ou seja, no regime que K vai para o infinito. Essas integrais, elas estão definidas no espaço de Fourier, mas levando em conta uma métrica de Minkowski. A gente tem um espaço de Minkowski aí, uma métrica de Minkowski para subir e baixar índice. Isso faz com que o termo K0 tenha um sinal trocado dos outros termos. Isso dificulta um pouco o cálculo. Uma forma de simplificar isso é fazendo uma rotação de Wick, levar essa integral para uma métrica euclidiana, ok? Onde todas as componentes do K têm o mesmo sinal. A gente vai fazer isso aqui. E isso vai simplificar bastante. Tá? A gente vai conseguir tratar isso de forma muito mais simples do que tratando diretamente do espaço de Minkowski. É claro, esse cálculo pode ser feito diretamente no espaço de Minkowski. Você pode pegar e calcular essa integral na forma que ela está ali. É mais complicado, muito mais complicado, eu diria. Nem sempre é possível fazer essa passagem, de fazer uma rotação de Wick e voltar, porque no nosso cálculo a gente vai, dado uma integral formulada em Minkowski, a gente vai fazer uma rotação de Wick, calcular a versão euclidiana dela, pegar e integrar mesmo a expressão, e depois fazer uma rotação de Wick inversa e obter o resultado em Minkowski, que interessa pra gente. Nem sempre essa rotação de Wick inversa é possível. Okay? Isso é um tema de debate, atualmente tem tido bastante discussão disso no âmbito de derivadas superiores, em teorias não locais. Então, é bom ter isso em mente. Nos casos que interessam para a gente vai analisar nesse curso, o propagador vai com 1 sobre, no máximo com 1 sobre P, 1 sobre P2, desculpa. Esse é um procedimento bem definido. Você pode ir, fazer a rotação, levar para o euclidiano e voltar. Mas isso nem sempre é possível fazer isso. Okay? Mas a gente vai fazer, como a gente está lidando com o caso aqui para fazer, então a gente vai fazer, porque simplifica bastante. E ao longo do curso eu vou usar esse recurso diversas vezes. Se tivesse derivada, o que você falou, poderia acontecer do que está dentro da integral aí com 1 sobre K4, K6, K8, coisa assim? Isso. Entendi. Se você derivar superiores no termo cinético, isso daí se reflete. Você só tem problema com o derivado superior. Oi? Você só vai ter problema de voltar de euclidiano para Lorentz se tiver derivado superior, terminal local. Qualquer termo local. Não sei se qualquer termo, mas é uma coisa que não poderia dar problema. Pode dar problema. Mas o que causa esse problema? Sempre a gente tem um tal que a gente Cara, eu sinceramente não sei muito bem. Eu sei que está ligado com... Isso daqui você vai tratar como uma integral no plano complexo. Depende da analiticidade da função no plano complexo. É uma coisa que eu não sei. Eu estou entrando nessa área agora, olhando essa questão em teorias não locais.
Mas eu estou começando a estudar ainda, então eu não sei dizer qual é o problema. Você pode, de repente, fazer a rotação, voltar e não ter o mesmo valor. E recentemente saiu um trabalho interessante até dizendo que se você fizer a conta em Minkowski, em caso de teorias com derivados superiores, você também tem problemas. Você precisa usar a versão euclidiana, no caso de teorias com derivados superiores. Você tem problema na hora de normalizar isso. Então é um tema bastante em aberto ainda. Eu vejo, por exemplo, o grupo do Sorella, eles discutem esse assunto genético. Lá eles falam tudo é euclidiano. E eu perguntei do Rodrigo e se é possível voltar para Minkowski, e ele respondeu igual você, que sempre não é possível. Não, não é sempre possível. Não, eu fiz o curso do Sorella aqui em 2015 e ele frisou bastante nisso, que ele está fazendo essa rotação, ele está fazendo a conta no euclidiano, mas ninguém sabe ainda como voltar. Então, tudo que ele tem feito com relação a problema de gripo, ainda tem esse problema. Mesmo que se resolva, ainda tem um problema de voltar depois. Por um lado, o que ele argumenta, ele está fazendo a conta euclidiana, mas na hora que você vai comparar com algo feito na rede, também está em euclidiano. Mas estou batendo isso. Estão batendo, estão batendo. Porque o euclidiano estou batendo com a rede. A rede é euclidiana. Ah, tá. Agora, a questão que rede está batendo com o experimento ou não? Tem que ver isso, né? Então, esse tema é tema de pesquisa até hoje, tema de debate até hoje. Tá ligado, eu sei que está ligado com a questão da analiticidade dessas funções, mas eu não sei muitos detalhes a mais. Envolve regra de Minkowski, coisas que eu estou estudando, mas ainda não sei dizer, não está muito claro para mim ainda o que tudo isso significa, não. Mas no nosso caso, como a gente vai tratar só de casos comuns em teoria quântica de campo, a gente não vai fazer nada muito exótico aqui, a gente pode confiar nesse procedimento. Ok? Vamos analisar primeiro essa. Quer dizer, primeiro a gente tem que falar como fazer essa rotação de Wick. No fundo, a gente vai pegar a componente zero do quadro momento e mapear isso para qualquer vetor quadro momento, a componente zero vai ser colocada como sendo uma unidade imaginária vezes a componente zero de um quadro momento euclidiano. Tá ok? De tal forma que para cada termo desse na integral, para cada quadro vetor que aparecer na integral, a gente vai fazer essa correspondência. Pega o quadro vetor e leva no correspondente euclidiano. Ok? De forma que esse correspondente euclidiano ele é dado por um P0 euclidiano e os componentes espaciais ficam inalterados. Ok? Se a gente fizer isso, dado dois quadrivetores, a gente fizer o produto escalar entre esses quadrivetores. Então, dado um vetor P e um vetor K, vamos fazer o produto escalar entre esses objetos. Isso daqui vai ser P0, K0 menos P e o produto tridimensional. Só que cada um desse aqui traz um fator I, troca o sinal, menos P0 euclidiano, K0 euclidiano. Bom, esse cara, a versão euclidiana dele é a mesma do que a versão Minkowski, então permanece mesmo, o mesmo termo, né? P, K, de forma que isso daqui pode ser reescrito na forma menos P0 K0 mais PK, que é igual a menos uma delta mini, onde isso daqui é uma métrica euclidiana, 4 dimensões, PMI euclidiano, CANI euclidiano, o que justifica o nome desse procedimento. A gente está fazendo uma rotação de Wick, fazendo uma rotação
no plano complexo, né? Isso daqui pega um cara que está no eixo real, leva para um eixo imaginário e o produto escalar se transforma num produto escalar euclidiano. Okay? Todos os elementos da métrica possuem o mesmo sinal. A métrica vai ser a diagonal, essa métrica euclidiana é a diagonal mais. Ok? Então, vamos aplicar essa técnica nessas duas integrais. É bastante simples de ver que, como a mudança ocorre só no caso, só em uma das direções, só na direção 0, o elemento de integração vai basicamente ser multiplicado por um fator i. Então, um elemento dk ele vai ser levado num i d4k euclidiano, e a gente pode substituir tudo isso naquelas integrais ali. Vamos pegar a versão euclidiana daquela primeira integral. Isso que a gente vai ganhar um fator i vindo do elemento de integração, uma integral em dk euclidiano, 1 sobre, bom, aquele k vai virar menos k, com o menos da massa eu vou colocar aqui fora esse fator menos, então vai ficar k euclidiano mais n2, eu não preciso mais levar em conta o fator i epsilon, porque agora eu não tenho mais nenhum polo ao longo do meu eixo de integração. Okay? Lembra que a gente colocou esse fator i epsilon aqui para contornar um polo que aparecia no eixo de integração, no domínio de integração, e no final do processo a gente sempre tinha que levar em conta epsilon para zero. Só que nesse caso, como não tem polo, a gente já pode jogar o epsilon para zero desde o início. Ok? E aquela segunda integral? A segunda integral vai ficar com o fator i. Cada um dos propagadores vai produzir um sinal menos devido à mudança do P2, mais do momento quadrado, só que os dois sinais, o sinal menos com menos vai dar um sinal mais, e essa segunda integral fica nessa forma aqui. K euclidiano mais N2 e multiplica 1 sobre P euclidiano menos K euclidiano ao quadrado mais N2. Ok? Vamos analisar o regime ultravioleta dessas integrais aqui. Vamos pegar o integrando, o argumento da integral, e considerar o regime ultravioleta. O que significa pegar o regime ultravioleta? Significa considerar que o momento está indo para infinito. Então, o termo de massa passa a ser desprezível no propagador. Então, no regime ultravioleta, essa primeira integral, o 1, e um regime ultravioleta, eu vou começar a partir daqui a negligenciar fatores numéricos, inclusive unidade imaginária. Então, essa primeira integral vai ser da forma, uma integral em d4k, 1 sobre k2, euclidiano. Tá ok? O termo de massa está sendo desprezado porque a gente está mandando no momento próximo do infinito. Ok? Eu vou colocar aqui uma espécie de escala para dizer que a gente está integrando uma região próxima de uma escala lambda. Ok? Mas aqui a gente vai interpretar essa escala lambda como sendo um cutoff. Isso sendo nos próximos capítulos aí. E para realizar essa integração, como agora a gente está num espaço euclidiano, a gente pode considerar um conjunto de coordenadas esféricas, quadridimensionais, e então escrever isso daqui como um termo de jacobiano vezes o próprio integrando já dá o módulo desse vetor quadrimomento ao quadrado. Então isso daqui vai ser colocado na forma uma integral numa certa escala lambda
D, K euclidiano, vai aparecer um fator do tipo K euclidiano, módulo do K euclidiano, que eu estou colocando como sendo o próprio K euclidiano, ao cubo, tá ok? Vindo do jacobiano. No jacobiano também tem os termos associados com as variáveis angulares. Mas isso daqui vai dar no máximo um fator numérico que eu estou deixando de lado, que não interessa para a gente aqui agora. Tá ok? Dividido por K ao quadrado. Isso daqui, coloca esse cara com esse, significa, realizando essa integral, significa que a gente tem algo da forma lambda 2. E quando lambda vai para infinito, isso daí dá infinito. Por isso a gente diz que a gente tem uma divergência a teoria conta que esse gráfico diverge quadraticamente. Cara, eu não entendi o que tu falou das coordenadas esféricas aparecendo no jacobiano K3 não. Coordenadas esféricas em 4 dimensões. Né? Quando você tem, em geral, um sistema de coordenadas esféricas em D dimensões, se você tivesse um D, X, digamos Mas assim. a radial indo com D-1 é tipo isso? Isso daqui vai dar algo do tipo o módulo, ou seja, a direção radial indo com D-1, o elemento de integração na direção radial, tá ok? E fatores associados com variáveis angulares. Que são limitados. São limitados. Isso daqui no máximo vai dar um fator constante na frente. E nesse caso aqui traz um fator K ao cubo. Né? Entendi. Ok? Então essa integral aqui, embora a gente não esteja calculando a integral completa, a gente já viu que tem um problema de divergência quadrática aqui. Na hora que a gente vai considerar as contribuições de grandes momentos, essa integral vai divergir quadraticamente com esse parâmetro que foi introduzido aqui de uma espécie de cutoff, uma espécie de corte. Vamos olhar aqui essa outra integral, I2 agora. No caso dessa integral I2, no regime ultravioleta, a gente continua tendo uma integral em D4, uma integral em D4, K, tá ok? O primeiro propagador vai com 1 sobre K2 e o segundo propagador basicamente vai com 1 sobre K2 também. A gente está considerando o momento em infinito, então tudo está sendo somado, desprezível. Então, o integrando vai com 1 sobre K4. Fazendo esse mesmo procedimento, de passar para coordenadas esféricas, a gente vai ter algo do tipo uma integral em dk K3, K3, sendo isso daqui a coordenada radial, que eu não estou mudando o nome, mas entenda-se como coordenada radial, sobre K4. Isso daqui vai com 1 sobre K, colocando aqui uma escala para controlar esse regime de grandes momentos. Essa integral vai se comportar como log dessa escala. Okay? Por isso a gente diz que essa integral diverge logaritmicamente. Temudo. Logarithmicamente. Mas por que coordenadas esféricas? Oi? Por que coordenadas esféricas? Fica mais fácil calcular. Mas está assumindo que tem uma simetria. Não, nesse regime de grande momento, sim. Porque tudo que aparece embaixo é a parte radial, né? O que aparece no integrando ali é a parte radial. Já é o módulo quadrado, né? Nesse regime ultravioleta. Ok? Essa conta é no regime ultravioleta.
É isso que eu ia te perguntar. Quando você toma o regime ultravioleta que você está propondo, o que você está analisando é um tipo de infinito que pode aparecer, né? Que é você está tomando a tua variável arbitrariamente grande, né? Esse é o único tipo de divergência que a gente tem que se preocupar. Bom, se você olhar No primeiro momento, pelo se menos. você olhar para a integral completa, olha para essa integral aqui, por exemplo. Não tem outra forma, por Isso enquanto. não tem outra forma. Você teria uma forma se a massa fosse zero, Uhum, que aí seria tender a zero. que significa uma divergência em infravermelho. Aí é outra história. Entendi. Aí é outro curso. Entendi. Nosso caso aqui, a gente vai... O tratamento então é completamente diferente, né? Se você tivesse um caso de... diferente. Em geral não são... Quer dizer, em geral não, mas... Quando a gente está interessado em física de altas energias, isso não é um problema. Beleza. Mas aí é outro problema. Então tá, a gente já se deparou com os dois primeiros gráficos que vêm quando a gente calculou funções de Green, no caso da teoria lambda phi4, a gente viu que a função de Green de 0 pontos, ela está normalizada a 1, então não tem problema. De 1 ponto dá 0, uma questão de paridade. De 3 pontos dá 0. A de 2 pontos, a primeira correção perturbativa corresponde àquele gráfico que dá origem a essa integral. E a de 4 pontos, a primeira correção perturbativa, se a gente considerar somente gráficos conexos, redutíveis a uma partícula, corresponde àquele gráfico ali que dá origem a essa integral. Ou seja, a gente viu que mesmo nas primeiras funções de Green que podem nos interessar, a gente já se depara com um problema. A gente já não consegue calcular uma correção da função de Green e obter um resultado finito. Como que a gente resolve isso? A ideia para resolver isso é renormalizar a teoria. De alguma forma subtrair essa divergência. De alguma forma fazer isso. A gente vai ver como fazer isso. O primeiro ponto é importante destacar. Isso acontece em todos os gráficos com loop? Não. Isso não acontece em todos os gráficos com loop. Vamos pegar, por exemplo, uma função de 6 pontos. Ah, mas nos 4 pontos sim, né? De 4 pontos vai acontecer. 4 pontos, mesmo se você colocar mais loops, vai acontecer. Vamos pegar uma função de 6 pontos. Já amputando pernas externas, vou pegar uma função desse tipo aqui. Seria uma correção perturbativa a uma função de Green de 6 pontos. Ok? Vou chamar esse momento aqui de K. Esse daqui eu vou chamar de P menos K. E esse daqui P mais Q menos K. De forma que P é a soma dos momentos dessa linha aqui, dessas duas linhas, e o Q é a soma dessas duas linhas aqui. Ok? Ah, mas se somar tudo não tinha que dar P, por exemplo? Se somar tudo... em cada vértice, né? Em cada vértice Em tem que cada dar... vértice, isso. Vamos ver. Bom, aqui tem K, esse daqui está entrando P. Uhum. Então, para cá veio K, para cá vem P menos K. Uhum. Ok? Aqui agora está entrando Q. Então vai somar Q. Tá certo, entendi. De forma que aqui vai sair P mais Q. P mais Q, isso. Exatamente. Entrou P e Q, então tem que sair P mais Q aqui. Beleza. Ok? Como é que a gente constrói o gráfico, a expressão matemática correspondente a esse gráfico? A gente vai ter 3 fatores de vértice, então menos I lambda sobre 4 fatorial, tá ok? Elevado ao cubo, a gente tem 3 vértices. A integral
é feita só sobre o momento independente, então só sobre K, porque tanto P quanto Q é determinado em termos das pernas externas. Então, uma integral em D4 K, isso daqui dividido por 2π a quarta, um fator de em termos de propagador, I K2 menos M2 mais I epsilon e multiplica I P menos K ao quadrado menos M2 mais I epsilon e multiplica I P mais Q menos K menos M2 mais I epsilon. Ok? Outra integral para Q? Não. Tanto P quanto Q são determinados pelas pernas externas. Não são independentes. A gente só tem um momento independente. Ok? Bom, a gente vai ter uma integral, vou chamar de I3, que basicamente vai ser tudo isso aqui, tirando os fatores de vértice e esse fator 2π a quarta, e tirando unidades imaginárias também. Já vou passar isso daí para o espaço euclidiano. Okay? Vai ser uma integral da forma, uma integral em D4 K euclidiano, 1 sobre K mais M, 1 sobre P euclidiano menos K euclidiano quadrado mais M2, 1 sobre P euclidiano mais Q euclidiano menos K euclidiano ao quadrado mais M2. Ok? Essa é a integral que a gente precisa calcular. No regime ultravioleta, vai ser uma integral da forma integral em D4 K euclidiano, 1 sobre K elevado a 6. Ok? Passando para coordenadas esféricas. Uma integral em D, coordenada radial, com algum fator aqui, da escala que a gente está considerando. Vai aparecer um fator K ao cubo, que vai cancelar com um pedaço que está no denominador. Basicamente vai dar 1 sobre K ao cubo. Então essa integral se comporta com 1 sobre lambda, 1 sobre lambda ao quadrado. A gente manda esse lambda para infinito, integral converge. A gente diz que é uma convergência superficial. Duas perguntas, cara. Primeiro, por que superficial? A gente está considerando só a superfície do regime de integração, só ultravioleta. Entendi. Segunda, a pergunta dele me suscitou uma dúvida aqui. Ali a gente está admitindo que está tendo, naquele gráfico ali de cima do está entrando o momento P na esquerda, por exemplo, entrando o momento Q por baixo e está saindo P mais Q. E aí, como tem dois momentos que estão entrando físicos, digamos assim, né, acaba que só tem uma integração sendo realizada, é 4K. Mas se eu pensasse num outro processo, onde está entrando P e está saindo por baixo um P1 e saindo pela direita um P2, teriam duas integrais agora? Não, mas você tem que o total, a soma completa tem que se conservar, né? Entendi, mas aí você sempre vai ter... Como foi que você falou? Se estivesse P entrando físico, por aqui, de perna externa. E aí o processo estivesse saindo... Não, calma aí. O P é a soma das duas. O P1 é a soma das duas. Tá, P. Tá. A soma dessas duas dá P. Tá, okay. Aí falando, agora sai para a direita um P1 e sai para baixo um P2, onde P1 mais P2 tem que dar P. Isso. Beleza, mas aí eu vou ter uma integral só em K? Sim. Daquele dentro grande. Vamos ver o que você está falando aqui. Você está falando que aqui
Está entrando P. Entrando. Certo? Entrando P. Como é que é? O que mais você falou? Não, saindo alguma coisa para a direita e saindo alguma coisa para baixo. Só Aqui. onde entrada, né? Mas aí é só falar com aquele Q ali. Ele Uma entrada, duas saídas. É, mesma coisa. É, mas Isso, sempre, então. então sempre vai ter uma integral só em K, né? Não sempre, nesse caso. Você poderia ter uma outra linha aqui que desse uma outra integral. Ah, tá, entendi. Entendi. Poderia ter Tá, uma tá, coisa desse tipo entendi. aqui, ó. Aí vai ter uma outra integral ali. Não, beleza, beleza. Fazendo o que eu É fiz, que a gente não tá tem um- mudando nada, né? Tá certo. A gente tem um loop. Não, Uma tá. integral por loop. Está saindo entrando irrelevante, né? Esse tem um nesse daqui. Terceira ordem na constante de acoplamento. Mais um. Esse é logo- Satisfaz, inclusive, aquela relação topológica lá, como que era? Era L menos I. Não, L menos 1 Igual a I menos I menos V. V. A gente tem um loop menos 1 dá 0. Tem 3 linhas internas e 3 vértices. 0 também. Entendi, não tem como fazer aparecer integral ali sem colocar. Não, sem colocar Entendi. outra linha. A integral ela seria uma espécie de invariante topológico, né? Já que tem uma relação topológica segurando isso, que determina o número de loops. Tá, valeu, Gustavo. Tudo bom? Porque eu achava que cada vértice gera um núcleo. Não. Mas as deltas de conservação acabam matando. O que acontece é, cada Você falou. vértice gera uma integral. Uhum. Só que cada vértice traz consigo uma delta de conservação ali naquele vértice, que vai eliminar essa integral. E no loop só sobra uma delta de conservação global, né? Isso. No loop só tem uma delta de conservação global que a gente não está considerando, a gente está deixando a delta do Aham. lado. E ela, no fundo, é só para especificar um elemento de matriz na matriz S. Uhum. Não vai calcular a delta, não tem que se preocupar com ela. Ok? Tá claro? Então a gente já viu que a situação melhorou com um gráfico de 6 pernas. E vai melhorar com um gráfico de 8 pernas e de 10 pernas e assim por diante. Vocês veem que para cada propagador que eu adicionar aqui, eu vou ganhar um sobre lambda ao quadrado a mais. Em especial, a gente determina algo que a gente chama de grau de divergência superficial. Grau de divergência superficial. Grau. Superficial. Vai ser um certo número, delta, ok? Vai ter um associado a cada gráfico, que basicamente conta o número de potências de momento no numerador menos o número de potências no denominador. Ok? Vamos pegar e calcular o gráfico, o grau de divergência superficial para um gráfico arbitrário na teoria lambda Φ4. Vocês concordam que para cada propagador eu vou ter um fator 1 sobre P2, tá ok? Só que eu tenho uma integral, para cada propagador, uma integral D4P. Tá ok? O que significa que eu tenho 4 potências de momento no numerador e 2 no denominador. Então, cada linha interna que carrega um propagador vai contribuir com um fator 2 para esse grau de divergência superficial. Eu tenho, para cada linha interna, eu vou ter um saldo de 2 potências no numerador. Ok? A gente tem 2 vezes o número de linhas internas em dado campo. Ok? Os vértices não carregam nenhuma potência de momento. No caso da teoria lambda Φ4, o vértice é uma constante. Então, o vértice não adiciona nenhuma potência de momento. Só que a gente tem que lembrar que cada vértice vai trazer uma integral, ok? Quer dizer, cada vértice trazendo uma integral que já está contada aqui no propagador, né?
mais, desculpa, cada vértice traz uma delta de conservação no momento local ali. E a gente pode integrar sobre essas deltas de conservação. Então, para cada integral que a gente faz, a gente retira um saldo de 4 potências de momento. Para cada integral sobre essa delta que a gente faz. Ok? Só que não são todos os vértices que trazem essa integral, porque a gente tem todos os vértices, menos um, que diz respeito a uma delta de conservação total, que a gente não vai integrar. Então a gente tem que descontar aqui um fator de menos 4, porque cada um retira um elemento de integração, a gente integrou, ok? Então retira um dp a quarto, um dp4, né? Menos o número de vértices, menos 1, porque são todos os vértices, exceto um que está ligado com uma delta de conservação total. Tá ok? Ou seja, a gente tem 2 vezes I mais 4 menos 4 vezes o número de vértices. Tá ok? Agora vamos considerar a seguinte relação topológica. Para cada linha interna, eu ligo 2 vértices. Certo? Cada linha interna de um gráfico traz consigo 2 vértices. Cada linha externa traz um vértice. Ok? E cada vértice traz 4 linhas, seja interna ou externa. Então, de um lado eu estou contando o número de vértices a partir do número de linhas, e do outro lado eu estou contando o número de linhas a partir do número de vértices. Então eu tenho essa relação que também é uma espécie de relação topológica. Vocês podem verificar isso daqui para alguns gráficos também. Ok? De forma que 4V, vamos colocar aqui que 4V é igual, ou melhor, 2I é igual a 4V menos E. Tá ok? Utilizando essa relação topológica, substituindo essa relação topológica aqui, esse 4V vai matar com esse 4V, vai sobrar o número de linhas externas, menos o número de linhas externas, mais 4. Então o grau de divergência superficial corresponde ao 4 menos o número de linhas externas. Isso daqui para uma teoria lambda F4. Em 4 dimensões. Em 4 dimensões. Ok? Ou seja, para um vértice com um certo número de pernas, um certo número de pernas externas, o saldo de momento numerador menos denominador corresponde a isso daí. O caso o caso E igual a 0 é o caso trivial, a gente não precisa se preocupar com ele, que está normalizado já. O caso E igual a 1, a gente já viu que deu 0 por uma questão de simetria. E igual a 2. E igual a 2, função de 2 pontos. A gente já calculou, acho que já apagamos até. Vai dar 4 menos 2, 2. Tá ali? Isso. Vai dar, o caso E igual a 2. 4 menos 2, 2. Significa que a gente tem um saldo positivo de 2 momentos no numerador. Divergência quadrática. Caso E igual a 3 também é 0 por uma questão de simetria. E o caso E igual a 4 vai dar 4 menos 4. O saldo é nulo. Isso daí a gente chama de divergência. Cadê? Bom, esse já apagou. Divergência logarítmica. Tá ok? O caso E igual a 6. 4 menos 6, 2. Está aqui. Vai com cutoff menos 2. Nesse caso, menos 2. Então a gente, dado uma teoria, a gente vai aprender a fazer isso para outros casos depois. Dado uma teoria, a gente já pode identificar a partir daqui quais são os gráficos que vão dar problema de divergência superficial ou não. Só por essa contagem, que a gente chama de power count, está contando o número de potências de momento, a gente consegue determinar qual gráfico é problemático ou não. Okay? E, inclusive, isso daí vai dar uma indicação, vai dar o que a gente chama de critério de renormalizabilidade. A gente já consegue identificar, só pelo power count, a gente já consegue ter uma ideia se a teoria vai ser renormalizável ou não. Até agora eu falei, a gente vai desenvolver um processo para eliminar divergências, processo de renormalização. Mas isso não se aplica a todas as teorias.
Existem casos em que você não consegue renormalizar. Então, aqui a gente vai ver que isso está associado com o número de vértices crescendo. O power count vai depender positivamente do número de vértices, então a situação vai piorando. A gente vai ver isso ainda mais pra frente. Aquilo que você tinha me falado também, né? Que isso aí te dá a pior situação possível, né? Isso te dá a pior situação possível. Você pode melhorar isso quando você tem uma simetria com invariância de calibre. Você tem identidades, as identidades de Ward, ou identidades de Lyapunov-Taylor, no caso das teorias não abelianas, e essas identidades podem melhorar a situação, porque você está relacionando divergências de diferentes gráficos. Ok? A gente vai ver isso também no futuro. Então tá, então já sabemos identificar, pelo menos no caso da teoria lambda-φ4, quais são os gráficos problemáticos. Resta agora saber como lidar com esses gráficos problemáticos. A ideia é fazer um procedimento de renormalização que basicamente subtraia a divergência da sua teoria, você vai subtrair a divergência da sua teoria, escondendo a divergência da teoria em algum lugar, escondendo em algum parâmetro da Lagrangiana. Ok? Hoje eu já vou fazer uma primeira renormalização aqui. Não vai ser completa, não vou renormalizar a teoria inteira, mas eu vou renormalizar um gráfico. Também não vou fazer todas as contas, vai ficar faltando calcular alguns fatores, mas já vai dar para ter uma ideia de como isso funciona. Vamos considerar de novo o gráfico aquele gráfico da função de 2 pontos. Só que eu vou considerar uma função de 2 pontos, vou pegar a ordem 0 e a primeira ordem de teoria de perturbações. Vamos pegar, ou seja, vou pegar uma função de 2 pontos, um PI, que é obtido a partir do funcional gerador gama, ok? O primeiro termo corresponde ao nosso operador de onda, né? O primeiro termo ele vem da ação original, da ação clássica, então ele vai corresponder ao operador de onda, que no caso da teoria lambda-φ4 é I vezes o operador de onda, que no caso da teoria lambda-φ4 dá P2 menos M2, ok? É o inverso do propagador. Né? E o primeiro termo, desconsiderando eventuais constantes associadas a fatores de simetria do gráfico, tudo, vai dar um gráfico que a gente já considerou hoje, entre esse gráfico aqui. Tá ok? Mais termos de ordem lambda 2. Esse gráfico é um gráfico de ordem lambda, né? Tem um vértice nele. Ok? Vai com constante de acoplamento. Tá? Deixa eu abrir isso daqui. Isso aqui vai ser igual a I T menos M mais, vamos colocar I lambda, uma certa constante numérica, que vou usar para, inclusive, para ficar reabsorvendo o fator numérico, sem me preocupar. Vai ser uma constante numérica que não tem problema nenhum, é algum número que está ali. Ok? Integral em D, já tomando a versão euclidiana, D4K, 1 sobre K mais M2. Ok? A gente já viu que isso tem um problema. Isso daí vai divergir quadraticamente. Mais termos de ordem lambda 2. Ok? Deixa eu... De novo eu vou olhar só para a parte ultravioleta, mas eu vou olhar com um pouquinho mais de cuidado agora. Deixa eu reconsiderar esse termo aqui. Vou pegar esse termo integral, fator A, constante A, D4K, 1 sobre K mais M2
isso daqui vai ser igual. Vou pegar o K, para cada componente eu vou chamar de M, vou pegar o K, esse K euclidiano, para cada componente dele, vou chamar isso daqui de M vezes QMI, também euclidiano, tá? Colocando em termos de um quadro vetor adimensional. Ok? Isso daqui me permite colocar M2 em evidência aqui, vai surgir um M4 aqui do elemento de integração. Isso daqui vai dar algo do tipo I lambda M2, M4 M2, esse fator numérico, integral em D4, esse Q euclidiano, 1 sobre Q2 mais 1. Tá ok? E vou considerar agora o limite ultravioleta disso. Então, no regime ultravioleta, isso daqui vai me dar uma integral, quer dizer, I vezes lambda, M, esse cara fica desprezível, então, integral em D4, Q, 1 sobre Q2, mais termos TF, termos finitos, que não pertencem ao setor ultravioleta. Isso daqui é uma integral, esse lambda vai indicar o setor ultravioleta. Ok? Fazendo aquele mesmo procedimento, passando por coordenadas esféricas e calculando a integral, reabsorvendo fatores aqui na frente, vindo os fatores de volume, tudo, fatores de ângulo de integração, vai dar algo do tipo I lambda M2 A lambda maiúsculo ao quadrado mais termos finitos. Ok? E me interessam pra gente agora. Até aí morreu Neves, né? A gente tinha uma divergência quadrática e a priori a gente também teria, né? Oi? Até aí morreu Neves, né? A gente tinha um problema com o lambda ao quadrado, a gente ainda tem, né? Não, aqui eu só estou recalculando para colocar a massa aqui na jogada. Tá, entendi. Não estou resolvendo nada, não. Eu tô colocando, só estou argumentando Uma que a forma massa de- aqui vai aparecer lambda, massa e algum fator numérico adimensional Entendi. que não envolve nenhuma constante e pode ser calculado. Parece uma dimensão de massa ao quadrado, isso quer dizer, ali na frente, né? Não, aparece esse fator de massa mesmo. O parâmetro de massa vai aparecer aqui. Ok? Se você fizer a conta de forma decente mesmo, sem calcular a integral mesmo, vai aparecer basicamente essa estrutura. Entendi. Lambda, massa ao quadrado, algum fator numérico e o cutoff quadrado. Ok? Mais termos finitos, que não interessam pra gente agora. No fundo, o termo finito é o que interessa para a física, mas porque é nele que está a informação física, mas no nosso caso, bom, isso daí deixa para os experimentais. O que interessa, o que a gente precisa resolver é lidar com esse cara aqui, ok? Esse parâmetro A, essa constante A, ela depende só de fatores numéricos mesmo, não envolve nada mais. Ok? Então vamos substituir esse resultado aqui nesse gráfico. A nossa função de 2 pontos. I P2 menos M2 mais I lambda N, que é algum fator numérico, e cutoff ao quadrado. A divergência está ali, parametrizada em termos desse cutoff. Tá ok? Mais termos finitos. Isso daqui levar em conta só o resultado até a ordem lambda. A gente teria que lidar de novo com a situação em ordem lambda 2, lambda 3 e assim por diante. Então, a questão é essa, a gente tem uma função de 2 pontos, um PI, a partir da qual a gente pode construir todas as outras, a gente já viu como faz isso, a gente pode construir as funções conexas, a gente pode construir as desconexas,
A gente pode construir a partir daqui elemento de matriz S e tem um infinito nela. Como é que a gente contorna esse problema agora? Ok? Vamos fazer isso da seguinte forma. Vamos considerar a lagrangiana da teoria lambda φ4, mas com uma certa modificação. Considerar uma lagrangiana til, que vai ser a lagrangiana da teoria lambda φ4, lagrangiana da teoria lambda φ4, φ quarto. E eu vou colocar aqui um termo 1 sobre 2 lambda m a, o lambda grande, campo quadrado. Ok? Considerando uma lagrangiana diferente agora. Lambda φ4 mais aquilo ali. Tem a mesma forma do lambda φ4. Eu redefinir a massa, continua sendo lambda φ4. Tá ok? Só que agora carrega um troço que poderia dar infinito. Carrega um troço que pode dar infinito. Se eu redefinir, eu vou obter uma massa infinita. Tá? Vamos calcular esse mesmo gráfico para essa lagrangiana aqui. O que vai mudar nesse gráfico? O fator de vértice não muda. Não mudou nada. O propagador que vai entrar no fator de vértice também não vai mudar, porque a correção, o propagador muda, ok? Porque a gente está basicamente redefinindo a massa, só que lá nesse gráfico aqui, que é o que deu a divergência, o propagador não vai mudar, por quê? Porque a correção do propagador é da ordem lambda, então já vai multiplicar com aquele lambda que a gente tem, e já vai dar uma correção de ordem mais alta. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu colocaria, de fato, M2 mais o termo que vem da correção de massa daqui. Porque note o seguinte, isso daqui pode ser reescrito dessa forma, né? 1 sobre 2, φ menos da Lambertiana, menos M2, menos lambda, M2, A, e esse lambda grande aqui, que é um infinito, que a gente está chamando de lambda, menos o termo de interação. Tá ok? Então veja aqui, a interação mudou, ou seja, o vértice não mudou, mas a massa basicamente mudou. Poderia ter vindo aqui chamado isso tudo de menos M til. Tá ok? Então o M til entraria nesse termo aqui, só que aí eu posso expandir em termos de lambda, já tem um lambda multiplicado, então a única coisa que vai importar vai ser a ordem principal. Ah, então só olha pro K que aparece Então em K, né? eu só vou olhar para o termo do inverso do propagador. Então, se eu recalcular o gráfico agora, levando em conta essa nova teoria, essa nova lagrangiana, o que vai mudar vai ser aquele primeiro termo. I, P, o menos da Lambertiana vai em P quadrado, certo? Menos M2, menos lambda, M2, A, lambda 2, ok? Mais o termo correspondente a esse gráfico aqui, que vai ser a mesma coisa que a gente já calculou. Ou seja, vai dar I, lambda, M2, A, lambda ao quadrado, mais termos finitos. Isso daqui até primeira ordem, né? Até primeira ordem da equação de acoplamento. Ok? Esse termo mata com isso. Então, até a primeira ordem da função de acoplamento, o gráfico, a função de Green de 2 pontos, está dando um resultado finito. A gente renormalizou a teoria. Essa função de Green é a função de Green renormalizada da teoria. Esse parâmetro de massa é o parâmetro de massa renormalizado. O parâmetro de massa renormalizado ele é infinito. A gente escondeu
parâmetro de massa aqui, esconder o infinito dentro do parâmetro de massa normalizado. De modo que a função de Green fica finita. Tá ok? Esse termo que a gente adicionou é o que a gente chama de contratermo. A gente adicionou um contratermo na Lagrangiana, de forma que a adição desse contratermo na Lagrangiana produz uma função de Green finita, que é aquilo que interessa pra gente. Ok? O parâmetro físico mesmo é o parâmetro original da teoria. Ele continua finito. Ok? Mas para poder, levando em conta esse parâmetro físico e obter uma função de Green infinita em termos de parâmetro físico, a gente precisa renormalizar a Lagrangiana. Renormalizar o parâmetro físico de forma a eliminar a divergência da função de Green. Bom, isso é a conta feita a um loop. Ainda falta renormalizar a divergência que vem do outro gráfico. Ok? Isso inclui adicionar um contratermo para esse termo também aqui. Fica aí de tarefa para vocês tentarem fazer isso. Sem calcular nada explicitamente. Tudo em termos de alguma constante a ser determinada. Não, se for fazer o que eu não ouvi. Tentem, peguem o gráfico, aquele gráfico do bombom, e coloquem ele nessa forma, né? De alguma coisa vezes log, vai dar um log de lambda, e tentem determinar qual é a estrutura do contratermo que você tem que colocar na Lagrangiana. De modo a fazer com que aquele gráfico seja... porque no caso daquele... O que você vai ter lá vai ser isso aqui, né? No caso de uma função de 4 pontos, você tem isso. Você tem a tree-level, o vértice, que não dá problema nenhum, vai dar um menos i lambda, mas a primeira correção seria essa, né? Quer dizer, esse vértice também é com pernas externas amputadas, né? E a tree-level, quer dizer, a primeira correção de loop, isso daqui. A gente já viu que isso diverge quadraticamente. Talvez envolva algum fator de massa aqui também, não tenho certeza. Mas deve ter basicamente um fator em lambda. Deve ter um I lambda, eu acho que talvez massa não envolva não, porque ele vai com 1 sobre... Vai ter delta ali. Assim, vai ser um m elevado àquele delta, que é o grau de divergência. Isso. E o lambda também elevado a delta. Parece que um vai seguir o outro. O que vai acontecer vai ser isso aqui. Esse gráfico, como ele vai com 1 sobre Q a quarta, na hora que eu fizer aquela redefinição aqui de momento, o fator de massa vai anular, porque eu vou ter Q a quarta em cima, Q a quarta embaixo, a massa se anula. Eu passei o olho nesse aqui do bombom, naquilo que você fez lá. Aparentemente, o parâmetro de massa vai seguir o... Tá, mas é o isso lambda. aqui. Isso. Certo. Então, assim, aí teria um m aqui elevado a menos 2. Nesse aqui, né? É. Só que esse aqui vai dar finito, né? Se fosse o caso, se fosse para extrapolar. Sim. Exatamente. Então esse daqui aquele lá vai dar um lambda elevado a zero, um m elevado a zero, vai dar um log de lambda. Isso significa que você vai ter que adicionar um contratermo aqui, que vem com um φ a quarta, vai trazer um lambdazinho de constante de acoplamento e vai trazer um log do cutoff. Ok? De forma que a constante, a parte divergente do gráfico se anula. Tá? Então é isso aí. A gente, partindo de uma teoria, o procedimento é esse. A gente parte de uma teoria, identifica quais são os gráficos problemáticos. Isso daí é feito por contagem de potência. Tá? A contagem de potência muda de uma teoria para outra, não é sempre aquele 4 menos número de pernas externas. Ok? Você identifica os gráficos superficialmente divergentes, calcula esse gráfico, separa a parte infinita dele. Isso daí é feito pelo processo de regularização que a gente vai aprender a fazer. Esse processo não é único, existem várias formas de você regularizar. Existem teorias que pedem um determinado processo de normalização. O primeiro processo que a gente vai aprender de regularização. O primeiro processo que a gente vai aprender vai ser o do cutoff, que basicamente significa botar um corte na sua integração. E isso obviamente dá uma coisa finita, porque você está tirando
pegando a região que dava o infinito e jogando fora. Ok? Então você parametriza em termos desse cutoff, que é basicamente o que a gente fez aqui, embora a gente não tenha feito a conta completa. Né? A partir disso, o que você faz é isolar a parte divergente e olhar qual é o contratermo que você pode adicionar na sua Lagrangiana, de forma que na hora que você calcular a função de Green, você mata a parte divergente. Você tem que fazer esse procedimento a todas as ordens de perturbação. Se você quer uma função a 2 loops, você tem que vir e calcular agora o gráfico a 2 loops e calcular o contratermo. Uma teoria ela dita renormalizável, se você não precisar introduzir novas classes de contratermo. Por exemplo, o lambda φ4 é renormalizável porque todos os contratermos sempre podem ser colocados na fórmula φ2, alguma constante divergente, vezes φ2, alguma constante divergente, vezes φ4. Você não precisa adicionar nada do tipo alguma constante vezes φ6. Você não precisa adicionar nada que não tenha na sua teoria. E em todas as ordens, o que você vai fazer é ficar mudando o valor dessa constante. Mas ela está sempre na mesma classe de termos. Então, uma teoria renormalizável tem essa propriedade. Você vai mudando esse contratermo, mas não muda a forma dele. Você muda só o valor do contratermo, o valor do infinito. Né? Você muda a cara do termo que é multiplicado pelo infinito. Deixa eu te perguntar. A gente tinha então uma teoria, lambda φ4, é renormalizável, beleza. Você redefiniu a Lagrangiana colocando nela o que você queria, né? De certa forma, para poder. O que você precisa para poder eliminar aquilo definido, que é a função que você quer calcular. Com isso, se você quiser reescrever aquela Lagrangiana daquela mesma forma, você está dizendo que ser renormalizável significa que qualquer contratermo que eu colocar vai dar para eu encaixar. E eu posso depois redefinir as né? constantes. E aí redefinir as constantes da forma que eu não mudo a cara da Lagrangiana. Exatamente. Né? Primeiro, agora pergunta de palavra. Essa é emetil que a gente chama de massa renormalizada? Isso. O emetil. Tá. Agora, Agora, M é a massa fina. beleza. Agora, se eu daí tento tirar a hamiltoniana, por exemplo, não dá nenhum problema de ter energia não limitada para baixo ou qualquer coisa do gênero? Porque você está colocando um parâmetro para a Lagrangiana, beleza. Agora vai lá, bota a hamiltoniana. A hamiltoniana seria problema se mudasse o sinal das coisas. Né? Se mudasse o sinal das coisas. Não acontece isso, não costuma acontecer, por exemplo, com mais meio de lambda. Eu nunca vi isso sendo feito, mas você não vai mudar, por exemplo, o sinal da massa. Entendi. Ou o sinal do lambda. Uhum. Porque é uma coisa que era antigamente sempre positiva, você está Sim, começando a tem botar uma- coisa na tem massa. uma- Tem casos que isso acontece, pode acontecer. O que eu estou falando? Você tem o termo de. Mas assim, são teorias mais. Artificiais, talvez. No caso aqui você poderia ter uma hamiltoniana unbounded se você mudasse o sinal do lambda, né? Porque o termo dominante no potencial é o lambda. Então, Mas mesmo se se não troca- fosse- mas se se tivesse- você mudar o sinal da massa, você ainda assim mantém limitado, né? Uhum. Se desse coisa negativa, por exemplo, não é problemático o suficiente da hamiltoniana que tem valores negativos? Pode ser. Não precisa ser tipo, não ter estado fundamental. Porque você fala assim, cara, a gente está mudando o negócio pô, uma coisa que é sempre mal do que zero. Se você começa a somar ou subtrair, sei lá, né? Mas se você nunca viu, beleza. Pelo menos os casos principais não acontecem. Não, os casos principais não. Mas o Felipe está falando que pode Não, ser isso eventualmente. Já não é. Já é exótico, né? É exótico. É matéria condensada. Né? Tá. Entendi. Mas aparece a normalização, mas por outro motivo. Pô, não lembro. Normalmente descobri quem são hoje. Mas aí é isso, você usa o fato de que não pode ser negativo para te limitar justamente os outros parâmetros. Você não deixa isso ficar negativo. Beleza, então. Eu te dei meia resposta, eu te dei a resposta completa. Não, mas as perguntas são cornas, né? Mas no fundo o processo de memorização quer dizer, de forma bastante básica, por enquanto, é isso. Normalizar uma teoria é isso. Você adiciona um contratermo de forma que a função de Green não exiba mais a sua divergência. Divergência positiva. Eu acabei Tem de que dar fazer isso em todas as ordens.
Não, mas isso você vai fazer em todas as ordens conforme você precisando calcular, cara. Correções, né? Você quer um resultado a um loop, fez um loop, pronto, não precisa normalizar 2 loops. Isso aqui. Ok? E a teoria é renormalizável se esse procedimento não mudar a carga lagrangiana numa dada hora. Mas eu consigo ver uma cara disso ou eu tenho que fazer e ver mesmo? Então assim, eu quero ver se isso vai dar certo a 2 loops. Eu tenho que fazer e ver se não vai aparecer nenhum lambda phi 3. Bom, lambda phi 3, por exemplo, o que te protege é uma simetria. Ah não, nesse caso, eu falei lambda phi 6, pronto. Lambda phi 6, o que te indica isso é aquela contagem de potência. Entendi. Se você tivesse ali na contagem de potência um termo mais número de vértices ou mais número de loops, significa que a sua divergência vai piorar a cada ordem perturbativa, então você pode ter que colocar novos termos. É o caso da gravitação. Na gravitação você tem mais número de vértices. Então, se você pega uma teoria você pega a teoria de gravitação de Einstein-Hill e calcula um loop, o contratermo, você vai ver que o contratermo não se encaixa na forma raiz de G, R. Você vai precisar de um R quadrado e um R mini quadrado. Há 2 loops, você precisa de um R ao cubo, R mini, não sei o que lá ao cubo. Entendi. Então a teoria não é renormalizada. Eu pretendo, para exemplificar isso, discutir algum caso de uma teoria. A gente pode pegar em alguma das próximas aulas aí, uma teoria lambda phi 6, por exemplo, e olhar para a cara do contratermo dela. Porque a lambda phi 6 a gente vai ver que ela não é renormalizada. O power count já dá pra ver. O power count vai te dar mais número de vértices. Isso aqui. Então, para ver que a gente vai precisar de um contratermo diferente, a gente faz alguma continha com isso, né? Tá. No futuro. Bom, conforme prometido, acabei mais cedo. Caraca, não. Gente, espera aí, aula russa, 15 minutinhos aí para o jantar e a gente volta. E tem outro